Bom, pessoal, então nessa aula eu vou estar fazendo uma exposição para vocês sobre o texto escrito pela autora Maria de Lourdes Rangel Tura, esse texto está dentro do livro que se chama Sociologia para Educadores, que carrega, né, o título desse slide. E o texto desse livro que nós vamos ler especificamente é um texto sobre Durkheim e a educação. Nesse livro, tem as referências no final dos slides. Ele é um livro que tem contribuições de diferentes estudiosos da área da sociologia e falam de diferentes teóricos que estudam, que são sociólogos, né? Então, tem o texto de Marx que nós estudamos é dele, esse texto de Durkheim que foi um sociólogo considerado como pai da sociologia, inclusive, está neste livro. Weber, que também é um clássico da sociologia. Bourdieu, né? Infelizmente, na nossa disciplina, a gente não vai conseguir ver todos esses autores. Então, no recorte que a gente precisa fazer, a gente vai estar vendo um pouco, a gente já viu sobre Marx, né? E vamos ver um pouco sobre as contribuições de Durkheim. Importante já destacar para vocês terem o discernimento de compreender que se tratam de conhecimentos produzidos na área da sociologia, mas que compreendem a sociedade, que é objeto de estudo da sociologia, de formas diferentes. Né? Então, assim como na psicologia nós temos diferentes paradigmas psicológicos para compreender o sujeito, a subjetividade, na sociologia nós também temos esses paradigmas. Então, a forma como Marx compreende a sociedade é uma, e a forma como Durkheim vai compreender essa sociedade é outra. Cada um desses autores estabelecem métodos científicos de compreensão da realidade social com parâmetros completamente diferentes. Né? Então, é importante que, para a gente conseguir entender a contribuição de Durkheim, a sua obra, né? A essência da sua produção intelectual, é necessário que a gente busque entender desprovidos de qualquer pré-noções. Né? Não dá, por exemplo, para tentar entender Durkheim com a cabeça de Marx. Da mesma forma que não dá para entender Marx com a cabeça de Durkheim. São concepções completamente diferentes que partem de princípios e métodos científicos bem distintos também. Tá? Então, é importante a gente ter clareza. Não precisamos dar conta de comparar as teorias, né? Comparar Marx com Durkheim. O mais importante é que a gente se debruce sobre esses autores, tentando entender a contribuição, o que eles realmente produziram, o que eles nos queriam dizer, o modo como eles entenderam a realidade social e então produziram conhecimento para que possamos refletir sobre a sociedade e sobre o papel da educação também nesse processo. Bom, então, para entender a obra durkheimiana, não só de Durkheim, mas de qualquer intelectual, de qualquer conhecimento produzido que a gente veio estudar, é muito importante que a gente conheça a sociedade do tempo em que esse conhecimento foi produzido. Né? Então, quando a gente compreende o contexto histórico que o Durkheim viveu, o que acontecia nessa época, como ele se relacionava com esses acontecimentos, né? O que caracterizava esse período histórico, entender todo esse movimento nos ajuda a compreender o que motivou esse autor a produzir o conhecimento que ele produziu, nos ajuda a entender quais eram os problemas que instigavam esse autor a querer entender, a buscar explicar e então a compreender a sua obra na sua essência. Né? Então, para a gente entender,
Durkheim ele é um dos fundadores da sociologia que buscou nas ciências naturais os parâmetros para construir um método científico que pudesse compreender o homem social, sem cair em especulações filosóficas e sem invadir outros campos das ciências humanas, como a psicologia nascente. Então, Durkheim está vivendo um contexto de grande efervescência científica, um contexto histórico que é atribuído à ciência uma grande importância, um grande valor, mas as ciências que se têm desenvolvido e ganhado status de ciência, né, de conhecimento científico, são as ciências da natureza, são as ciências naturais e as ciências exatas. As ciências humanas são as ciências mais recentes que nós temos na história da humanidade. Então, o que se tinha até o momento era a filosofia, né? Então, a filosofia, desde a antiguidade clássica, nós vimos isso bem ali com Platão, Aristóteles, sempre produzia um conhecimento para se pensar o homem, para entender quem é o homem, as relações sociais sempre foram objetos de especulação filosófica. Durkheim aqui estava preocupado em produzir uma ciência humana, uma ciência que pudesse compreender o homem social especificamente, porque a psicologia já estava preocupada em compreender o indivíduo, né? O homem na sua subjetividade. Durkheim ele queria produzir um conhecimento sobre o homem coletivo, o ser social, né? Portanto, a sociedade. E ele foi buscar nas ciências naturais os parâmetros para construir um método científico que pudesse estudar esse ser social. Isso justifica, inclusive, o fato de nós encontrarmos na obra de Durkheim muitos vocabulários que são comuns das ciências naturais, né? Por exemplo, ele chama os diferentes tipos de sociedade que se desenvolvem ao longo da história de espécies de sociedade. Né? Então, é comum a gente falar de espécie animal, de espécie de plantas, mas não de espécie de homens, mas quando ele vai se referir a diferentes grupos sociais que se constituíram ao longo da história, ele classifica como espécies de sociedade. Ele também se refere à sociedade como um organismo, ele entende a sociedade como um corpo que é composto de diferentes membros que produzem funções diferentes no todo social. Né? A educação, por exemplo, é uma parte integrante importante da sociedade que tem uma função específica no corpo, no organismo social. Então, essas palavras que são bem oriundas das ciências naturais são encontradas na obra, né, de Durkheim em relação ao conhecimento sociológico. Em suas produções, a educação é considerada como um objeto de estudo da sociologia. Ao indagar sobre as origens e as funções do fato educativo, Durkheim cria a sociologia da educação. Então, esse é um ponto que ele se difere do Marx, principalmente pelo fato de que Marx não pensou a educação, não produziu conhecimento para a educação. Durkheim, ele já compreende a educação como uma parte integrante da sociedade que merece ser compreendida, que tem sua função importante a ser exercida no corpo social. Então, ele é um teórico que se debruça sobre a educação, que estuda a educação e que também produz conhecimento sobre a educação no sentido de entender que ela é parte integrante da sociedade, que o seu objeto de estudo principal é a sociedade. Logo, se a educação é uma parte desse objeto de estudo mais amplo, ela também é estudada, ela também é conhecida, né, com as suas especificidades, mas entendendo que ela é parte desse todo. Durkheim era francês, ele se formou em filosofia e em ciências sociais.
atuou como docente universitário e pesquisador, né? Sendo docente universitário, sendo pesquisador, ele era também escritor, publicou muitas obras, suas obras são vastas, e ele hoje é considerado como um clássico da sociologia. Ele viveu em um contexto histórico, político e econômico bastante conturbado, instável, permeado de conflitos envolvendo diferentes grupos de poder ligado à burguesia e ao proletariado, e marcado pelo problema da unidade e coesão nacional, né? Então, nós estamos falando ali de meados do século XIX. Durkheim nasceu ali na metade do século XIX, onde o capitalismo já vinha se desenvolvendo de maneira a se tornar, né, a ser reconhecido como sistema econômico dominante de diferentes países, né, de diferentes nações, mas ele viveu um momento de crises, de conflitos em relação à economia, à política, em relação a conflitos entre diferentes grupos, né? É citado aqui a burguesia e o proletariado. Ele vivenciou greves de proletariado em fábricas, né, em diferentes empresas, conflitos de interesses entre aquilo que era de interesse dos trabalhadores e aquilo que era de interesse dos proprietários, né, da classe burguesa, dito assim. Então, esses conflitos que Durkheim vivenciou causavam um grande incômodo para ele, né? Esses conflitos para Durkheim eram um problema que existia na sociedade, que impedia a coesão nacional, que impedia uma certa passividade e pacificação. Pacificação seria o termo mais adequado, para que a sociedade pudesse viver de forma mais harmoniosa e solidária. Então, esse momento de instabilidade, de conflito, era algo que se convertia em um ponto de preocupação para Durkheim pensar, entender e tentar propor uma solução, uma superação para esses conflitos que então se apresentavam, né, no organismo social, já usando os termos dele. Então, Durkheim viveu em um contexto de expansão mundial do capitalismo, da colonização europeia, do liberalismo econômico, do valor da ciência e da tecnologia para o progresso material e moral da sociedade, né? Inclusive, o próprio Durkheim ele tinha muita fé, ele acreditava muito na ciência e na tecnologia, e ele entendia que a sociedade alcançou um nível de desenvolvimento e de avanço tecnológico e material que necessitava de mudar, né, os valores, de mudar as relações de trabalho. Então, ele via que a mudança na modernidade era necessária, né, que transformar essa sociedade era algo imposto, mas necessário devido ao avanço da tecnologia, ao avanço material, que era considerado como um progresso. Então, não dava para a sociedade continuar sendo a mesma, era necessário essa mudança. Isso vai o levar a construir, então, uma teoria que busque criar formas de acomodação dessa sociedade a esse novo, formas de adaptação, de coesão social frente a essa necessidade de mudança que a modernidade traz consigo. Então, inclusive uma perspectiva de mudança, de transformação diferente da de Marx, né? Porque Marx ele entende a necessidade da transformação a partir do momento que ele compreende o modo de produção capitalista. Ele vai fazer uma crítica às transformações capitalistas, aquilo que o capitalismo converte a sociedade, e vai propor a transformação desse próprio sistema. Enquanto que Durkheim ele está entendendo que
as características que essa sociedade apresenta, das relações de trabalho, dos avanços tecnológicos, do próprio sistema econômico, são necessários devido ao próprio progresso tecnológico e material. Então, uma adaptação a essa mudança que o capitalismo traz consigo, que a burguesia traz com ela, né, dentro desse contexto histórico. Citando a autora, um novo estilo de vida se construía nessas sociedades que privilegiavam o consumo e a abundância. A ciência devia servir à técnica e estava voltada para o progresso da indústria. O mundo se ocidentalizava e a cultura burguesa emergente dominava sobre as outras. Observando esse contexto, Durkheim preocupou-se fortemente com a educação moral. Ele percebia um culto do individualismo próprio dessa nova cultura europeia que se expandia pelo mundo. Era necessário fortalecer os laços sociais, desenvolver o amor pela coletividade, facilitar a internalização de uma ordem normativa e envolver-se em valores e objetivos comuns, de acordo com suas crenças nas possibilidades do Estado de resolver os problemas da nação. Nessa citação, dois pontos muito importantes estão explícitos, que é, primeiro, o fato de Durkheim identificar um problema nessa sociedade, que é a questão do individualismo. E é interessante, contraditório inclusive, porque a perspectiva do individualismo é algo que a burguesia levanta. Numa sociedade estática, como a feudal era, onde a hierarquia social era muito fechada e era escassa a possibilidade de ascensão, de mobilidade social, a burguesia vai defender o direito do indivíduo, né? O direito do homem, mas um direito que é individual. É o direito de cada um de poder construir a sua própria história. O direito de cada um no sentido de que mesmo que esse sujeito nasça numa família pobre, ele pode mudar a sua história e ele pode ascender-se socialmente, né? Então, diferente da sociedade anterior, que não havia essa perspectiva de mudança. Então, é a própria burguesia que traz essa perspectiva do individualismo. Mas Durkheim vê isso como um problema. Durkheim ele vai ver que uma sociedade que se pauta em interesses particulares não consegue estabelecer uma coesão, não consegue se equilibrar e manter uma harmonia social fundamentada no individualismo. Por isso que ele vai acreditar que é o poder coletivo, que é o poder da sociedade em si, que precisa se sobressair ao indivíduo. Então, a questão social para Durkheim é mais forte que o individual. E ele pode não ter sido um crítico do capitalismo, como foi Marx, mas a gente também não pode dizer que Durkheim era um capitalista, porque para Durkheim, capitalismo era coisa da economia. E ele via a sociedade como algo muito mais amplo e mais complexo do que a questão econômica, né? Entender esse sujeito como sujeito econômico, apesar de que não é assim que Marx vê. Ele é mal interpretado quando ele é entendido dessa forma. Mas isso era uma visão que Durkheim tinha do próprio Marx, inclusive. Ele reduzia Marx a isso, né? No pouco contato que ele teve com as obras marxistas, naquilo que ele conseguiu aprender do pensamento de Marx. Então, falando de Durkheim, do modo como ele está entendendo essa sociedade, ele vê essa questão do individualismo como um problema que precisa ser combatido. E outra questão que aparece é a questão do Estado, né? O Durkheim vai colocar no Estado o importante papel de resolver esses problemas que seja de interesse do coletivo, que seja de interesse do social, que seja de interesse da nação. Então, ele vai se debruçar sobre essas duas questões, né? Combater
o individualismo por meio da imposição do coletivo sobre o individual e também atribuir ao Estado esse importante papel de manter os interesses desse coletivo, desse social. Durkheim acreditava no valor da ciência para a solução dos problemas da humanidade, especialmente os problemas sociais que cresciam com as tensões políticas e disputas entre os diferentes países europeus. Então, o Durkheim ele produz uma ciência com uma funcionalidade prática, no sentido de uma ciência que possa contribuir com as práticas sociais, que possa, de fato, apresentar contribuições para a sociedade, né? Então, não ficar só no nível de teórico, de compreensão, de esclarecimento, mas no nível de poder contribuir na prática com um projeto de sociedade, né? Com a possibilidade de resolver conflitos e problemas que são essencialmente sociais. Nesse contexto, Durkheim preocupou-se em estabelecer as condições de coesão e integração que dão unidade a um grupo. Defendia o encontro do consenso entre os diferentes grupos sociais de um mundo que é heterogêneo e complexo, marcado pela divisão social do trabalho. Então, Marx reconhecia a heterogeneidade da sociedade, ele reconhecia essa pluralidade, essa diferença de interesses dos grupos, mas ele, de uma certa maneira, queria combater essa heterogeneidade, fazendo com que um conhecimento pudesse ser produzido de modo a contribuir para trazer um pouco mais de coesão, para trazer um pouco mais de homogeneidade, porque ele acreditava que a coesão e a homogeneidade é o que poderia garantir para a vivência coletiva uma solidariedade maior entre os diferentes grupos, uma harmonia que é como se ele quisesse paz para a sociedade, né? Ele quer uma paz, então ele quer lutar contra os conflitos, contra as contradições existentes. Ele sabe que elas existem, mas ele vê isso como um problema que precisa ser combatido por meio dessa intenção de trazer coesão, de trazer unidade social, né? Unidade ao grupo. Ele criticou o individualismo e o liberalismo fundado na supremacia dos interesses do indivíduo e defendeu a sociedade como centro irradiador de valores éticos e coletivos. Ele defendeu a regulação social pelo Estado e suas leis para conter os excessos e desvios da sociedade. Durkheim, então, ele era a favor de um Estado-nação forte, com atribuições ampliadas. Para tanto, a busca do consenso era fundamental. E somente por meio dele era possível produzir um sentido de nacionalidade. Então, esse foi o foco principal de Durkheim. Buscar o consenso, encontrar o consenso na sociedade, para que essa sociedade pudesse estabelecer relações mais harmoniosas, mais solidárias. Então, ele não foi contra, por exemplo, o combate da desigualdade, o combate das diferenças. Durkheim entendia que as diferenças eram constitutivas da sociedade e contribuíam com o todo, né? Eram partes que compunham um todo. Então, as diferenças é como se elas fossem naturalizadas, elas fazem parte do processo. Então, o que é preciso reconhecer nessas diferenças não é as diferenças em si, mas as contribuições que um pode dar para o outro. A gente vai entender isso um pouco melhor quando falar sobre divisão social do trabalho. Sua obra-prima, intitulada As Regras do Método Sociológico, busca definir regras que balizam o comportamento social,
que dão bases para o desenvolvimento de uma solidariedade orgânica na vigência da divisão do trabalho social. Regras que regularizem as relações, tornando-as solidárias. Então, assim como na natureza existem algumas leis que regulamentam o funcionamento do mundo natural, né? Se a gente falar do reino animal ou das plantas, por exemplo, essas leis existem, elas são importantes, elas garantem o equilíbrio. Para a sociedade, essa sociedade também precisava ser dirigida por essas leis que pudessem trazer essa coesão, que pudessem estabelecer essa unidade. E aí a divisão social do trabalho, Durkheim vai entender, assim como ele entende que um corpo possui diferentes membros e que cada um desses membros do corpo exerce uma função que é importante para o funcionamento do corpo inteiro, né? Então, o corpo não funciona bem se me falta uma mão, ou se me falta uma perna, ou se me falta um olho. Então, a mesma coisa é os diferentes trabalhos que existem na sociedade. Todos os trabalhos são importantes, exercem um papel importante para o funcionamento do organismo social. Então, a divisão do trabalho é essencial na visão de Durkheim. Ela precisa existir porque não é possível, num contexto histórico de grande avanço material, de grande progresso tecnológico, um ser que consiga exercer todas as coisas. Então, né, a complexidade do trabalho nesse contexto, diante dos avanços que se põem, ele requer uma divisão de trabalho mais acentuada do que em sociedades mais simples, em sociedades mais primitivas. Então, ele vai reconhecer que a divisão social do trabalho é essencial, ela vai existir, mas ela precisa ser exercida num sentido de colaboração, num sentido de solidariedade, entendendo que cada uma delas é importante para o funcionamento do organismo social como um todo. Nesse processo, Durkheim se opõe ao crescente individualismo propiciado pela nova ordem social e coloca ênfase na necessidade de fortalecer uma educação moral da juventude para conter o individualismo e favorecer processos de humanização por meio de instâncias de interação social. Dentre elas está a escola e as práticas educativas. Então, diante dessa necessidade de compreender a sociedade dessa forma, com uma certa imposição do social, dos interesses coletivos sobre os interesses individuais, para criar uma relação harmoniosa e solidária entre os diferentes grupos que existem nessa sociedade, Marx, então, vai defender que é necessário investir numa educação moral, para que os sujeitos consigam compreender essa sociedade dessa maneira, né, e contribuir para que ela funcione dessa forma e dar continuidade a um projeto societário que ele está defendendo. Bom, o Estatuto Científico da Sociologia. Para adquirir status de ciência, a sociedade precisava ser estudada a partir dos princípios da neutralidade e da positividade de um saber empírico, distanciando-se, assim, do saber puramente especulativo da tradição filosófica. Né? Quando a gente estuda o que é ciência, uma das características para se produzir um conhecimento científico é, de fato, a neutralidade, a produção de um método específico, o estabelecimento de um objeto de estudo, né? Então, isso se colocava como necessidade para que a sociologia pudesse ser constituída como uma ciência. A positividade deste saber seria determinada por suas bases empíricas e o esforço de observação desinteressada da sociedade. Então,
Durkheim, desculpa, ele distancia a sociedade do indivíduo. Ele compreende a sociedade como algo que é externo ao indivíduo, para se desprender, para conseguir se colocar nessa posição de neutralidade, né? Como é destacado aqui, para conseguir produzir um conhecimento desinteressado. Então, a sociedade precisava ser compreendida separada, como se fosse algo externo ao indivíduo. E que fosse observado aquilo que é possível ser exposto, né? Então, Durkheim, em momento algum, considera questões internas do sujeito, tanto que ele é contra o individualismo, justamente porque o individualismo ele traz essa perspectiva de interesses particulares que são heterogêneos, que é impossível de conseguir uma coesão, uma harmonia, quando a gente se pauta por interesses particulares. Então, ele vai ser a favor de compreender o social como algo separado do indivíduo, que apresenta suas leis que são próprias, que apresenta as suas especificidades, desprovida de qualquer interesse pessoal. A psicologia social, a história, o direito e a economia foram ciências consideradas como auxiliares na compreensão dos fatos sociais. Para Durkheim, no campo da ciência, os fenômenos sociais só poderiam ser estudados como uma realidade existente fora das consciências particulares do sujeito, ou seja, externa ao indivíduo, e que, portanto, por ser externa ao indivíduo e por ser uma força maior, no sentido de ser coletiva, acaba se impondo a ele. Para o estabelecimento de seu status como ciência, sofreu influências das ciências naturais e da psicologia experimental, né? O Durkheim, ele trabalhou em laboratórios de psicologia experimental, então, assim, a coerência da obra dele com a produção da psicologia no que concerne a abordagem comportamental, que considera o ambiente como determinante das ações do sujeito, conseguem dialogar muito bem. Para Durkheim, as sociedades, assim como os fenômenos naturais, são ordenadas e reguladas por certas leis ou tendências gerais e necessárias, e que, por isso, se deve proceder à análise das relações de causa e efeito entre os fenômenos sociais. A sociologia para Durkheim é a ciência das instituições sociais, da sua gênese e funcionamento, das crenças, valores e comportamentos instituídos. E quando ele fala de instituições sociais, ele está se referindo à escola, à família, à religião, ao próprio trabalho, né? Tudo isso são instituições sociais, são partes de um todo social. A sociedade, ela não existe sem essas instituições, né? São constitutivas da sociedade como um todo. Nesse sentido, poderia auxiliar na compreensão das instituições pedagógicas e no que elas deveriam ser para o melhor resultado de seu trabalho. Esta ciência se debruça sobre a análise das práticas sociais que se constituem em fatos passíveis de observação. Então, assim como o behaviorismo, a abordagem comportamental da psicologia, adota o comportamento como objeto de estudo, porque é o comportamento do homem que consegue ser observável, na sociologia também, somente aquilo que pode ser observado pelas práticas sociais, somente aquilo que é passível de observação, é considerado como fato, ou seja, é fato, é acontecimento, é real, somente aquilo que pode ser observável. Nesse processo, importa observar a tendência mais geral ou dominante. Então, assim, porque a gente pode levantar a seguinte questão, mas os sujeitos são diferentes entre si.
Então, isso traz uma certa heterogeneidade para a sociedade. Então, como dar conta dessa pluralidade que existe, né? Durkheim ele vai estabelecer que aquilo que é mais particular, aquilo que é mais singular dentro de um fato social, dentro de um acontecimento, é pouco considerado. Então, o que importa é aquilo que tem uma tendência mais geral, é aquilo que é mais dominante. Então, isso é considerado como algo que deve ser observável, que deve ser mais ser de certa forma predominante na análise social. A observação do fato social deveria ser imbuída de neutralidade científica, desembaraçada de razões e impulsos pessoais e de ideias pré-formuladas pela filosofia a respeito da vida em sociedade. Então, isso aqui é Durkheim estabelecendo as regras do seu método sociológico. O fato social existe fora dos indivíduos e é maior que eles, pois, ao nascer, o indivíduo chega a uma sociedade organizada, estruturada por uma lógica de posições e regulação, com valores, normas e costumes já instituídos. Nesse sentido, a sociedade impõe sobre o homem o estabelecido. Então, nessa lógica que Durkheim vai tentar explicar a força maior da sociedade sobre o indivíduo. Nessa lógica que Durkheim vai tentar mostrar que a sociedade, que o social, tem um peso maior sobre o individual. Né? Que é tipo aquela frase, quem sou eu na fila do pão? Né? Quem é o indivíduo perto de um grupo social já consolidado, perto de leis que já foram estabelecidas, perto de valores que foram construídos coletivamente. Então, tudo aquilo que é construção coletiva, que é construção social e, portanto, se apresenta como algo que é geral e dominante, se impõe ao indivíduo. Então, o indivíduo, ao nascer, ele vai se adaptar a essa realidade que já é existente, porque essa realidade social se impõe com toda força ao indivíduo. O fato social é uma organização que possui especificidade própria que se dá na dimensão do coletivo e não do individual. Então, fato social é um conceito fundamental dentro da teoria durkheimiana e ele vai compreender fato social como toda a realidade social concreta que se impõe sobre o indivíduo, que é construída coletivamente, legitimada e, portanto, de certa forma coercitiva ao indivíduo que passa a fazer parte da sociedade. Né? Então, por isso que os interesses sociais sempre se impõem aos interesses particulares. Ainda falando sobre o estatuto científico da sociologia e o fato social. O fato social exerce sobre o indivíduo uma coerção exterior. O coletivo se impõe ao indivíduo, portanto, é coercitivo e imperativo. Citando o autor, os fatos sociais se constituíram no concurso de grupos em interação, na pluralidade de consciências e como obra coletiva. Por isso, tem ascendência sobre os indivíduos. A ação social se realiza num campo estruturado em maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo e que se impõem a ele, quer se queira, quer não. Então, aqui mais uma vez, a gente vê uma grande diferença em relação a Marx, por exemplo. Porque enquanto Marx está questionando essa imposição social, quando Marx está questionando, ele vê isso, inclusive, como uma opressão e que precisa ser superada, por isso ele faz a crítica e propõe a transformação, Durkheim já está entendendo que, olha, fato social é fato social. Ele é mais forte
do que o indivíduo, ele se constitui como um poder, uma força maior, e, portanto, o indivíduo precisa se adaptar, ele precisa se conformar, né? Então, inclusive por essa forma de compreender a relação social que a sociologia de Durkheim ela é vista no campo da educação como uma perspectiva de educação reprodutivista, uma perspectiva de educação conformista, né? Dentro daqueles dois polos que o Franco Cambi apresenta, o Durkheim, então, poderia ser classificado como um autor que contribui para se pensar uma educação conformadora e não uma educação libertadora. Para conhecer os fatos sociais cientificamente, é preciso reconhecer essa ascendência do coletivo sobre o individual, realizar procedimentos de observação, experimentação e análise do tempo histórico e social de constituição dos fenômenos sociais. Dessa forma, se está intentando estudar como as coisas se dão no contexto de seu tempo e espaço, marcado pelas crenças e valores de uma organização social que determina formas de ver, sentir e pensar, que são forjadoras de símbolos que se imbricam na consciência coletiva e produzem representações coletivas. E aí, então, como que se dá a explicação sociológica a partir da determinação do fato social sendo algo que se coloca como impositivo, né, dentro da sociedade? Sua abordagem apresenta duas perspectivas para a teoria explicativa do campo sociológico: a forma como se constituíram as instituições, que representa sua causa, e suas formas de funcionamento, que representa a função do fato social. Estabelece-se o método comparativo de causa e função do fato social. A causa precisa ser estudada por comparação de diferentes modelos de organização da educação em tempos históricos distintos. Assim, é possível aprender as leis que comandam sua evolução e as causas que determinam seu desenvolvimento. A função que desempenha estará sempre atrelada à causa que o produz. Né? Então, é interessante que quando Marx... Gente, eu dei aula sobre o Marx agora de manhã, e aí, para gravar essa aula toda hora, eu tô falando o nome dele. Durkheim. Durkheim, quando ele vai colocar em prática esse método comparativo, estabelecendo essa relação de causa e função, ou causa e efeito, quando ele vai compreender a educação, por exemplo, ele estuda as práticas educativas em diferentes espécies de sociedade. Né? Cada tempo histórico, a sociedade ela é caracterizada, ela é regulamentada por leis que vão se diferenciando no desenvolvimento, no desenrolar da história da humanidade. E quando ele vai se debruçar sobre a educação, ele vai entender que o que causa a existência, né, a origem da educação, sempre está atrelada a uma função, a uma necessidade, a atender uma necessidade social. E a sua função, então, sempre vai estar relacionada ao fato dela conseguir cumprir esse seu papel de atender às necessidades que a originaram, que fizeram com que ela viesse a existir. Então, por exemplo, no estudo histórico comparativo, interessa aprender, por meio da observação, comparação, análise e categorização, as características comuns, homogeneidade e regularidade. O cuidado com a observação criteriosa e a descrição minuciosa dos fatos possibilitará se constituir tipos de educação, tipos de religião, tipos de família,
em sociedades da mesma espécie e alcançar a explicação das condições necessárias para a constituição das propriedades características de uma instituição e como umas derivam das outras e correspondem às necessidades gerais do organismo social. A explicação sociológica para a educação enquanto fato social vai no sentido de buscar conhecer e definir o que ela é, sua causa e função, sua natureza expressa pela observação histórica do seu processo evolutivo. Para Durkheim, conhecer a sociedade e suas necessidades é fundamental para estarmos cientes do que nos cerca, dos movimentos que conduzem o mundo e cada um de nós, mas é essencial também para guiar tomadas de decisões, inclusive do que deve ser. Ao pensar sobre as instituições pedagógicas, por exemplo, o teórico afirma que a sociologia nos ajuda a compreender melhor o que elas são e a conjecturar o que devem ser para melhor resultado do próprio trabalho. Então, eu até ia falar isso, acabei me perdendo aqui na exposição. Quando Marx ele vai estudar a educação nas diferentes espécies de sociedade, ele consegue compreender que a educação ela nasce, qual que é a causa? O que causa a existência da educação? É a necessidade social de transmitir conhecimentos, de transmitir valores, de transmitir crenças. Então, quando a gente estuda a educação desde a antiguidade clássica, passando pela Idade Média, até a modernidade, a gente percebe que a educação, a sua causa permanece a mesma. Em cada sociedade, a educação é necessária para que sejam transmitidos de geração para geração esses conhecimentos, né? Os valores, as crenças, os princípios, as histórias. Então, isso é o que traz a causa da sociedade. Logo, essa causa leva ao estabelecimento da sua função, que é de aprimorar a sua realização, a sua função de transmitir esses conhecimentos. E aí, quando ele fala de que a sociologia nos ajuda a compreender o que elas são e, a partir de compreender o que elas são, conjecturar o que devam ser, é para o melhor resultado daquilo que ela nasceu para ser, vamos dizer assim. Né? Se ela nasceu para ser uma instituição de transmissão de conhecimento, de valores, de crenças, esse conjecturar o que devam ser para melhor resultado do próprio trabalho se ela está falhando em transmitir conhecimentos, crenças, valores dessa sociedade em que ela que está consolidada, então como que ela pode rever as suas práticas para melhor cumprir este papel, para melhor cumprir esta função que ela já desempenha, né? Então é nesse sentido que a compreensão da sua definição, explicar o que ela pode ajudar a definir melhor como ela deve ser nesse sentido de melhorar o próprio trabalho para o qual ela nasceu para fazer, vamos dizer assim. E aí nós entramos para uma concepção de homem, né? O que é o homem para Durkheim? A sociologia positivista ela não é uma ciência crítica e questionadora. Ela é afirmativa e busca conhecer e revelar o fato social como realidade dada. Por isso ela é positivista, né? Por isso que o método de Durkheim é conhecido como método positivista, método sociológico positivista, porque ele vai nesse sentido de afirmar, de apresentar o dado social como fato, né, como realidade, como um acontecimento dado. O homem é definido pelo ideal determinado pela sociedade, de uma representação coletiva, pela maneira que o grupo se enxerga na coletividade. Não é fixa e imutável, mas determinada socialmente. Diferentes sociedades produzem diferentes concepções de homem, né? Então, Durkheim reconhece, sim, a possibilidade de mudança de concepção de homem. Cada sociedade vai produzir uma concepção de homem de acordo
com os interesses do coletivo, de acordo com os interesses do social, mas não deixa de ser uma determinação coletiva, não deixa de ser uma determinação da sociedade. O homem é sujeito passivo, substrato da sociedade. Indivíduo e sociedade são fragmentados e o ser social é compreendido separado do individual. Então, é a sociedade que determina o que é o homem. O homem, ao nascer, é tábula rasa e a sociedade o molda, constituindo o ser social conforme seus valores e interesses. Sua inserção em diferentes subsistemas do todo social. Quando a gente fala diferentes subsistemas, a gente está falando escola, trabalho, família, religião, né? Então, a sua inserção em diferentes subsistemas do social e sua adesão às tradições, normas e costumes que fazem parte do patrimônio social é possibilitado pelos processos de socialização, né? Então, mais uma vez, é o social que determina o homem, quem é o homem. E a concepção de sociedade, então, se é a sociedade que determina quem é o homem, o que é o homem, o que é então a sociedade? Para Durkheim, a sociedade se constitui como um organismo ou sistema organizado em estruturas, né, órgãos, né, inclusive ele fala, ele chama de órgãos, as diferentes estruturas que existem na sociedade são órgãos essenciais para o funcionamento do corpo, né? Que é a sociedade como um todo. E que realizam funções diferentes e especiais e que se integram em uma forma de cooperação baseada na partilha de regras, valores e normas. Beber um pouco de água. Por ser produto da vida comum, obra de gerações que se sucedem, o coletivo se impõe ao individual. Trata-se de uma instância superior e externa ao indivíduo que possui necessidades próprias e essenciais à sua preservação e sobrevivência, a qual se dá por meio da autorregulação para garantir a harmonia e a plena realização de suas funções. Para que isso ocorra em determinadas circunstâncias históricas, a sociedade pode, inclusive, impor aos indivíduos um conformismo rigoroso. Durkheim, inclusive, é conhecido por ser muito rígido, por ser muito severo, porque ele era um grande defensor das leis sociais. Ele é um grande defensor da regulamentação social, da imposição do social. Então, e mais uma vez, por que entender o contexto histórico em que ele viveu nos permite compreender a teoria que ele produziu? Como eu disse no começo, os conflitos que se desenvolviam na sociedade incomodavam demais Durkheim, porque expressavam um desequilíbrio, né? Trazia guerras, trazia mortes, trazia um desequilíbrio que não era, na visão de Durkheim, saudável, que não era bom para a sociedade. Então, ele cria uma teoria, ele cria uma ciência que possa contribuir com a harmonização dessa sociedade. Nem que para isso precise excluir as contradições, nem que para isso precise, ele realmente queria combater os conflitos. Ele queria combater essa desarmonia, então ele era defensor da coesão. E nem que para que essa coesão viesse a existir, fosse necessário impor um conformismo rigoroso, se isso fosse necessário que acontecesse dessa forma. O importante para ele é que se alcançasse o que ele chama de harmonia de solidariedade social. Sendo a sociedade um sistema com funções integradas e integradoras, ela comporta também subsistemas que têm seu dinamismo próprio, impulsionado por necessidades sociais. A educação, ou mais especificamente a escola, se constitui em um desses subsistemas
que possui autonomia relativa. Né? Então, é autonomia relativa porque ela tem uma autonomia quando a gente entende que ela tem a sua especificidade, seu dinamismo próprio, né? Mas ela é relativa porque ela está atrelada a atender a necessidades que são sociais, né? Então, ela tem a sua especificidade, isso dá uma certa autonomia para ela, mas ao mesmo tempo é uma autonomia relativa, posto que ela é uma parte do todo social, então ela está sujeita ao social. A educação tem suas formas sui generis de atividade ou seu modo próprio de agir, seu corpo específico de costumes, normas e regulamentos, que não são meras fórmulas sem valor nenhum, mas realidades atuantes que dirigem a ação e o comportamento de seus membros, na medida em que são internalizados por aqueles que participam desse subsistema social. Para Durkheim, a divisão social do trabalho deve produzir solidariedade social e não disputa por interesses em conflito, pois as diferentes funções exercidas se articulam para garantir o bom funcionamento do organismo, ou seja, da sociedade, pautado em direitos e deveres que assegurem a ordenação pacífica entre as diferentes partes do todo social. Então, não é que Durkheim era contra os trabalhadores, não é que Durkheim não se compadecia ou não se interessava por aquilo que era interesse particular da classe trabalhadora. Primeiro que ele não compreendia a sociedade como uma sociedade de classes. Ele entendia que essa sociedade era composta por diferentes grupos, mas ele queria combater as divergências de interesses do grupo. Combater as divergências de interesses do grupo não significava impor uma igualdade, significava preservar as diferenças que existem, mas entendendo que é como se as desigualdades fossem necessárias para uma sociedade. Não vamos falar desigualdade, porque ele não usa esse termo, né? Então, é um termo muito particular, que tem outras conotações. Por isso que eu estou tendo esse cuidado de falar de diferença, né? As diferentes funções, a divisão social do trabalho, que ajuda a gente a entender um pouco esse processo. É para a gente entender que elas são constitutivas dessa sociedade, que elas são importantes e que elas precisam se produzirem com essa compreensão de serem solidárias umas com as outras, para que possam se dar em uma sociedade equilibrada e harmoniosa, né? Sem conflitos e sem disputas de interesses. Então, os direitos e deveres é algo importante, porque ele vai regulamentar esse equilíbrio, né? Entender que cada sujeito tem direito, mas tem deveres que são sociais. Tem direitos que são sociais, mas também deveres que são sociais, e todos eles, enquanto indivíduos integrantes da sociedade, precisam cumprir, né? O meu direito é afetado quando eu não cumpro o meu dever. Assim, não só o meu, mas também do outro, né? Não cumprir o dever é prejudicar o direito do outro também. Então, eu preciso, para que os meus direitos sejam garantidos, é preciso que todos sejam cumpridores dos seus deveres, né? Então, é uma relação em que direito e dever só existem nessa correlação, nessa interdependência. Com isso, o indivíduo torna-se, por um lado, mais autônomo e, por outro, mais dependente do bom funcionamento do conjunto de instituições sociais e do bom desempenho de diferentes setores do organismo social para sobreviver. Né? Então, é necessário que os indivíduos entendam que, para a sociedade funcionar funcionar bem para todos, é necessário que cada um faça bem a sua parte,
né? Cada parte compõe o todo social. É essa compreensão da sociedade como um corpo mesmo, né? Um organismo vivo que possui diferentes membros e cada membro tem a sua importância no funcionamento do corpo todo. Os mecanismos de regulação e cooperação são princípios fundantes da sociedade. Quando há, por exemplo, o aparecimento de novas necessidades sociais que entram em desacordo com normas e costumes já instituídos, provocando assim desajustes e ao mesmo tempo mudança e progresso, a sociedade tende a se ajustar e autorregular, buscando o equilíbrio e a estabilidade pelo consenso. Então, Marx está falando nada mais, nada menos do que o... Marx não, gente, Durkheim, desculpa. Durkheim está falando nada mais, nada menos do que a sociedade do seu tempo. Ele está falando do contexto moderno que ele vivenciou. Né? Era um período que ainda vinha com aceleradas transformações que tendiam a levar a sociedade a se conformar, a se adaptar a essas transformações. Então, essas mudanças geravam um certo desajuste social, mas é justamente esse desajuste que leva a necessidade da sociedade se reajustar, né? Buscando se adaptar, buscando aí restabelecer o equilíbrio e a estabilidade, e para ele isso só é possível por meio do encontro, da busca do consenso. E concepção de educação? Falamos de concepção de sociedade e agora concepção de educação. A educação é um fato social que se impõe ao indivíduo e possui natureza própria. Para Durkheim, as ideias e valores, costumes, regras, normas, conteúdos e sentimentos propiciados pelos processos educativos de instituições pedagógicas são coisas distintas das pessoas que os internalizam. É como se Marx estivesse entendendo assim, olha, a educação é como se ela tivesse uma vida própria, porque ela tem as suas especificidades, ela tem o seu papel, né? O indivíduo, quando ele chega na escola, por exemplo, ele vai ser submetido a internalizar, a interiorizar ideias, valores, costumes, regras, normas que já existem, que já estão estabelecidas ali pelos processos, pelas instituições pedagógicas. Então, as instituições pedagógicas vão inculcar essas ideias, esses valores, vão transmitir isso para esses sujeitos para que eles consigam interiorizar e fazer com que tudo isso torne-se parte desse indivíduo na sua relação com a sociedade. Durkheim defende ainda que a investigação científica deve buscar compreender as instituições educativas, explicar seu funcionamento e, a partir disso, conjecturar o que elas deveriam ser para alcançar melhores resultados, tendo em vista os fins sociais da educação. Mais uma vez, é naquela perspectiva que eu disse para vocês. Entender para melhor fazer, é conhecer para melhor aplicar. Então, a partir do momento que eu entendo o que é educação e qual é o seu papel, eu tenho condições de contribuir para que ela possa melhorar para cumprir a função para a qual ela foi designada. Ao realizar uma investigação histórica sobre a lenta e progressiva constituição do sistema educativo, Durkheim constata que, mesmo nas sociedades mais simples, as práticas educativas são instituídas para transmitir às crianças e aos jovens os conhecimentos acumulados, as normas, os costumes, os valores, história do grupo. Isso revela, então, o caráter social e essencial da educação. Então, é aquilo que eu mencionei para vocês. Quando Durkheim estabelece o seu método comparativo e ele vai tentar entender a educação nas diferentes espécies sociais, mesmo que sejam diferentes, e a educação muda quando a sociedade muda,
aquilo que causa a existência da educação é o mesmo. E a sua função sempre vai estar atrelada àquilo que determina a sua existência, que é transmitir, então, né, às crianças e aos jovens conhecimentos, normas, costumes, valores, histórias do grupo. Os valores, normas e costumes podem mudar com o tempo, mas seu caráter social e a sua função permanecem. Né? Então, o que muda é o conteúdo dos valores, as normas, os costumes, mas em cada tempo histórico, em cada modelo de sociedade, a educação sempre vai cumprir esse papel de transmitir esses conhecimentos, esses valores, essas normas, esses costumes. A educação é uma parte do todo social, uma instituição que compartilha regras sociais, deveres, direitos, recompensas e castigos. Para Durkheim, a prática educativa é determinada por uma estrutura social. É sempre coerente com um conjunto de necessidades da sociedade e não fruto de decisões arbitrárias oriundas da vontade de um educador. Né? O educador, ainda que obtenha um poder na relação estabelecida com a sua classe de alunos, por ser o detentor do conhecimento, ele tem no seu papel uma função que já é estabelecida, né? Que é o de se adequar a esse conjunto de necessidade social e não a atender a interesses que correspondem à sua vontade pessoal. A educação muda quando a sociedade muda. Ela é um reflexo do social. Em cada momento, em cada sociedade, há um tipo regulador de educação, que se expressa em tendências, fórmulas, padrões que se impõem sobre os indivíduos e que são solidários e coerentes com um conjunto de atividades e instituições da sociedade. Então, para Durkheim, a educação tem um claro papel de corresponder às expectativas que são determinadas pelo grupo social, grupo social determinante, né? Então, ele não considera as discrepâncias, essa possibilidade de escola transformadora, libertadora, emancipadora para Durkheim não existe, a não ser que ela seja algo que seja construído coletivamente por meio do consenso, mas sempre a educação vai existir com o intuito de atender aos interesses do social. Social é sempre impositivo, é sempre um poder de força maior sobre o indivíduo, sobre a educação, sobre a família, sobre todos os subsistemas do social. A educação forma o homem a partir de um modelo ideal que a sociedade reclama. É através dessa missão que a sociedade se renova e, ao mesmo tempo, perpetua as condições de sua própria existência. Então, a gente vai entender aqui, é através dessa missão que a sociedade se renova ou perpetua. Né? Quando ele diz a educação forma o homem a partir de um modelo ideal que a sociedade reclama, o Durkheim está vivendo um contexto em que a concepção de homem foi modificada. A concepção do homem medieval, lá do feudalismo, é muito diferente da concepção do homem que a sociedade moderna está impondo. A sociedade moderna está se colocando como um novo projeto de sociedade. E o Durkheim está entendendo que essa mudança ela é necessária devido ao progresso tecnológico, ao progresso material. Não tem como para Durkheim continuar vivendo como vivia a sociedade anterior. Né? Não tem como continuar reproduzindo valores e normas tradicionais. É preciso renovar, porque o progresso material tecnológico traz essa necessidade de renovação. Então, eu vou entender qual é a concepção de homem que precisa ser moldada para atender aos interesses dessa nova sociedade que se apresenta, desse novo projeto social que está se consolidando.
Então, ele, nessa perspectiva, a educação ela continua, mesmo que sob um aspecto de renovação, ela continua com o seu papel de atender aos interesses desse ideal. Então, ela renova e, ao mesmo tempo, ela perpetua, porque ela vai agir na conformação, na adaptação, para que tenha continuidade esse projeto social. Durkheim compreende que a divisão social do trabalho se torna mais complexa nas sociedades modernas e requerem adaptação para se manterem, cabendo à educação um papel importante nesse processo. Cada profissão se constitui como um meio próprio e particular que se organiza em torno de um conjunto de ideias, costumes, práticas, maneiras de ver as coisas, aptidões a serem desenvolvidas, valores e conhecimentos específicos que precisam ser internalizados no jovem para que este possa estar preparado para a realização de uma determinada função essencial à sua integração produtiva na sociedade. Isso exige que o aprendizado da profissão seja cada vez mais precoce possível e diversificado. Então, Durkheim também vai andar na esteira de entender que a educação tem um papel importante na formação profissional dos sujeitos, na conformação desses sujeitos para atuarem nos diferentes papéis profissionais que eles podem desempenhar dentro da sociedade. Nesse processo, a educação precisa ser múltipla e heterogênea para atender às necessidades da complexa divisão social do trabalho, que é característica da sociedade evoluída para a modernidade. Ao mesmo tempo, deve ser também de base comum e homogênea, essencial à vida coletiva, baseada nas ideias da natureza humana, nos direitos e deveres, no progresso, na ciência e nas artes que fazem parte do espírito nacional e devem ser fixadas na consciência dos educandos. Então, percebe que a educação ela precisa ser, ao mesmo tempo, múltipla, para dar conta das diferentes especializações profissionais que existem, devido à complexa divisão social do trabalho. Então, ela precisa dar conta dessa variedade, dessa multiplicidade. Ao mesmo tempo, ela precisa ter uma base comum, que é homogênea. E essa base comum, ela está inserida nos ideais de natureza humana que são comuns, nos direitos e deveres que são comuns, no progresso e na ciência, que é algo comum, característica essencial dessa sociedade moderna. Então, ela está nesses dois polos, de múltiplo e homogêneo. E o educador? O professor ele é um transmissor de saberes, oriundos das ciências físicas e biológicas, da história, dos conhecimentos literários e estéticos, das crenças e costumes, valorizados e essenciais à continuidade societária. O tempo todo a gente percebe que Durkheim está preocupado com a preservação e continuidade da sociedade, a reprodução de um projeto de sociedade. O professor, o educador, é um agente da formação integral dos alunos e, por isso, tendo o domínio das disposições pessoais para corresponder às exigências de seu tempo, pode criar as condições para as mudanças sociais que se fizerem necessárias. Esta é a importante função social do mestre, de contribuição essencial para a formação de futuros cidadãos. E os fins da educação, Os fins são impostos pelo coletivo e variam com as espécies de sociedade. Estão diretamente relacionados com as necessidades sociais de um tempo e lugar. Seus fins estão fortemente relacionados com a integração e manutenção da sociedade tal como ela está estabelecida, do que é comum à coletividade. Os fins constituem mecanismos que possibilitem garantir a continuidade societária, assegurando assim as condições de existência da própria sociedade.
O indivíduo deve ser educado para responder às expectativas sociais. A educação não deve só aperfeiçoar dons inatos. Olha que interessante. Quando ele fala que a educação não deve só aperfeiçoar dons inatos, quer dizer que ele acredita que o que está implícito na concepção de homem de Durkheim, que algumas habilidades são inatas, né? Que esse sujeito já nasce com alguns dons. Isso justificaria, por exemplo, a existência e a complexificação da divisão social do trabalho, em que uns vão ter mais facilidades para executar determinadas funções e outros vão ter facilidades para executar melhor outras funções diferentes. Então, está implícito nessa concepção essa questão de dons, de habilidades inatas do sujeito. Né? Então, voltando, para Durkheim, a educação não deve só aperfeiçoar dons inatos, mas ela deve criar o ser social, que interioriza um conjunto de maneiras de ser, sentir, pensar e agir próprios do meio social em que vive. Para Durkheim, isso é o mais importante. É o ser social que precisa ser moldado. O ser social que vai interiorizar as regras sociais. Esse conjunto de maneiras de ser, sentir, pensar e agir que é característico do meio social. Citando a autora, a tarefa por excelência da educação é, pois, criar no homem um ser novo que irá, com seu grupo, partilhar de crenças religiosas, práticas morais, tradições nacionais e profissionais e opiniões coletivas de toda espécie. E a educação moral, que é um aspecto muito importante para o Durkheim. A educação moral ela é reguladora social e cumpre a função de regulamentar a conduta do ser social. Desde a infância, os indivíduos estão submetidos à coerção moral que se impõe como uma autoridade, ou melhor, um poder necessário para conter as forças rebeldes que provocam desajustes e desequilíbrios para o organismo social. Então, Durkheim vai ver na educação moral a mola propulsora para conseguir alcançar um consenso e harmonizar a sociedade. Né? Então, ele está implícito na educação moral a força necessária para conseguir alcançar essa coesão social. Na relação professor e aluno, o educador é visto como uma figura de poder pela importância de sua missão formadora. Nesse sentido, a dominação moral que exerce sobre os alunos é inevitável. Para Durkheim, a saída para os conflitos sociais que uma sociedade vivencia só pode se dar pelo esforço conjunto de construção do consenso entre os diferentes subsistemas da sociedade, a fim de criar um contexto favorável para o equilíbrio e harmonia social. Nesse processo, a educação moral é grande contribuidora. A educação moral é, então, a forma de conferir ao cidadão o gosto pela vida em coletividade, de criar o costume de pensar e agir em comunhão com os seus concidadãos. Então, Durkheim vai defender o estabelecimento de uma educação moral para conseguir moldar este modelo de homem social que tenha prazer em viver coletivamente, respeitando o poder e a força do coletivo sobre o individual, né? Reconhecendo-as como necessárias. E o consenso, o meio para alcançar esse consenso, para Durkheim, é a própria educação moral. E a responsabilidade do Estado pela educação? Para Durkheim, a instituição educativa se tornou mais completa nas sociedades modernas, em que adquiriu o caráter de serviço público ao serem colocadas sob a direção e fiscalização do Estado.
para que a educação não seja posta a serviço de interesses particulares, dividindo a pátria, ou seja, dividindo o corpo social, né, dividindo o grupo e colocando os indivíduos em conflito uns com os outros, o Estado deve monopolizar o ensino, cumprindo assim uma função integradora que pode envolver padronização, homogeneização e harmonização. Então, para que a coesão exista, é necessário que a educação seja regulada pelo Estado. Um poder único que seja capaz de estabelecer essa harmonia, porque se deixar a critério de interesses particulares, dificilmente essa homogeneização vai ser alcançada. Dificilmente o consenso da solidariedade e da harmonia será estabelecido dentro da visão do Durkheim. Para que a educação cumpra seu papel de assegurar a continuidade societária, para que ela tenha um ideal comum, não é possível deixá-la ao arbítrio de particulares, porque os particulares vão ter interesses diferentes, né? O Estado pode ser o grande guia e protetor de um ideal coletivo, de um ideal comum. Ou seja, pela importância de sua função social, o Estado não pode desinteressar-se da educação, mas, ao contrário, deve submetê-la à sua influência e necessariamente monopolizar o ensino e fiscalizar a ação educativa. A universalização da educação básica, pública e laica encontra aí seus motivos e urgências. Como eu disse no início, Durkheim ele vai ser um grande defensor de um Estado forte, mas é um Estado que vai promover uma coesão social, que vai estabelecer um ideal social para ser difundido, promovendo essa unidade que Durkheim achava tão necessária. Conclusão. A educação assume funções sociais muito importantes na construção dos valores da cidadania e do nacionalismo, do apego à coletividade, da sensibilidade para os problemas emergentes na sociedade, no combate ao culto do individualismo, na formação de uma consciência coletiva afinada com as necessidades sociais. A educação estava, assim, envolvida em um espírito de missão, né? Então, a gente pode perceber a importância da educação como subsistema da sociedade e para o estabelecimento de uma coesão social e para a própria continuidade e preservação do coletivo, né, da sociedade em si. E aí a sociologia ela vai aparecer como uma ciência capaz de apresentar os subsídios necessários para ser uma balizadora da ação educativa, dando-lhe diretrizes e conferindo-lhe significado. Bom, então esse é o livro, né, que nós estudamos o texto. Ele foi organizado pela Maria de Lourdes Rangel. Aqui não dá para ver direito, a imagem está um pouco embaçada, mas são vários autores e cada um desses autores são estudiosos de um dos grandes teóricos da sociologia, né? Nós temos aqui o Durkheim, Weber, Marx, Bourdieu, que são os principais sociólogos. Nós vamos ver na disciplina somente um pouquinho de Marx e Durkheim, entendendo que produziram conhecimentos diferentes, pensando um mesmo objeto de estudo, que é a sociedade, mas com contribuições e métodos, procedimentos racionais completamente distintos. Bom, é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Essa exposição não substitui a leitura do texto, tá? Então, é muito importante que vocês leiam o texto. E vejam também o vídeo documentário que eu deixei para vocês.